He gave me life, he saved my sisters, and I couldn't ask for any more. Anybody who was related to us in Poland had died at the hands of the Nazis, and we were the only ones that survived. And the reason we survived is because we ended up on Schindler's List. The allure of Oskar Schindler is in his ambiguity as a human being, the ambiguity of his motives. He saved them not because he was at the beginning kind-hearted, good, noble, moral, and the like, but because on a very deep level he developed a human attachment to these people. You know, he bribed everything. He did everything with money or with gifts or whatever he did. And he accomplished it. He was, to us, he was an angel. Oskar Schindler, o homem por trás da lista. Em 1980, em Beverly Hills, Califórnia, o escritor australiano Thomas Keneally entrou numa loja de malas para trocar sua velha mala de viagem. O dono da loja, o sobrevivente do Holocausto Leopold Page, contou a Keneally uma história impressionante e inacreditável. About German, Nazi, drinking, womanizer, profiteer, who saved 1,300 Jewish lives, children, women and men, and I noticed that he was interested in the story. I knew that the story of Oskar had all the right ingredients because people love paradox, and the paradox of the scoundrel savior is one of the contradictions that people most love. Desse encontro casual surgiu o livro A Lista de Schindler, um best-seller vencedor de prêmios. A partir dele surgiu um filme vencedor do Oscar, feito por Steven Spielberg, que seria visto por centenas de milhares de pessoas. É a história de um homem que testemunhou a imensa maldade de seu próprio povo. Um homem que encontrou a bondade e a coragem para se opor a isso. A vida de Oskar Schindler começou em 28 de abril de 1908. Ele nasceu e cresceu em Świetów, Tchecoslováquia, numa região conhecida como Sudeten. Świetów ficava na fronteira com a Alemanha, e muitos de seus habitantes eram de descendência alemã, incluindo os Schindlers, e se consideravam alemães. Oskar era o mais velho de 2 filhos. Tinha uma irmã chamada Elfrida. Eles se amavam muito. Sua mãe, Luisa, como outras mães da época, comandava o lar de classe média. Apesar da família ser católica, apenas Luisa era praticante. His mother was the characteristic misused Catholic woman married to a somewhat philandering, fun-loving, boozing father who had a small factory in the town. Fora do trabalho, os interesses de Hans Schindler estavam nos cafés, onde ele fumava charutos, bebia conhaque e se reunia com os amigos. Oskar, o jovem filho de Hans, também desenvolvia suas habilidades sociais. Aprendia a manipular as pessoas. With both his parents, Oskar Schindler probably got away with everything short of murder, because he got away with everything short of murder when he grew up, and I'm sure that applying the same charm to his parents served him well. Uma importante influência na vida de Oskar foi uma família judia vizinha. Ele ia à escola e brincava com os 2 filhos deles. De modo geral, uma amizade entre vizinhos não seria significativa. Neste caso, era. Schindler regarded Jews not as alien others who could be easily stigmatized, but as human beings who are like us, who breathe like us, who laugh like us, who cry like us, who grieve like us. And the recognition of the other person as a human being and not as a stereotype
means that you're capable of establishing human relations with them. Na adolescência, Oscar não se interessava pela escola, apesar de terminar o 2º grau. O conhecimento de mecânica que aprendera na fábrica de equipamentos agrícolas do pai o levou a fazer reparos no carro de Hans Schindler. Depois, Oscar se interessou por motocicletas. Adorava a velocidade, a sensação de perigo e adorava ser o centro das atenções. He was participating in the car races, and he was a very good driver and even got lots of awards as a driver. In school, he was in every play and he has to have the major role. And he was charmer, and the girls was after him. Oscar tinha muitas namoradas. Mas em 1928, aos 20 anos de idade, ele parecia ter sossegado. Após um rápido namoro, casou-se com a filha de um fazendeiro chamada Emily Peltzo. Emily estudara num convento e era tão reservada quanto Oscar era ousado. Oscar recebeu um belo dote quando se casou. Segundo Emily, logo comprou um automóvel caro e gastou o resto. He wanted to be rich, and he wanted sexual gratification, quite frankly. So they were his ambitions. A good time, he had the ambitions not of a philosopher, but of a hedonist. No início da década de 30, Oscar foi para o serviço militar, servindo no exército da Tchecoslováquia. Ele detestava a disciplina e saiu o mais rápido que pôde. Após o serviço militar, Oscar voltou para Emily, mas apenas teoricamente. Durante o dia, trabalhava como vendedor numa eletrotécnica. À noite, em vez de ir para casa, levava uma vida de solteiro, se divertindo nos cafés. It appears that his father had a big influence upon him. His father was an unsatisfactory husband, as Oscar was, and Oscar was appalled by his father's behavior towards his mother. But then, of course, as so often happens with us fellas, he went on and reproduced the behavior of his father in his own relationships with women. Em 1935, quando Oscar tinha 27 anos, seu pai abandonou sua mãe. Não houve divórcio. 3 anos depois, ela morreu, sozinha e melancólica. Oscar ficou arrasado. No enterro, ele recusou-se a falar com seu pai. Nunca o perdoou por ter abandonado a mãe. Foi nessa época que Oscar surpreendeu família e amigos ao exibir uma suástica. Havia entrado para o partido nazista. He got involved in the Nazi Party because it was good for business. He wanted to make a lot of money, and he did make a lot of money. Enquanto o Partido Socialista Nacional da Alemanha continuava a se expandir sob Adolf Hitler, novos membros eram muito procurados. Oscar se juntou à Abwehr, a inteligência alemã. A Abwehr enviou Oscar a Cracóvia, Polônia, para agir como empresário e reunir informações sobre a Gestapo e o exército alemão. Como em muitos regimes, no Terceiro Reich também havia facções e rivalidades. Oscar estava ansioso por iniciar sua missão. Via Cracóvia como uma cidade repleta de possibilidades. Em 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia e deram início à sua brutal ocupação. Uma semana depois, Oskar Schindler, 31 anos, chegou a Cracóvia como agente da Abwehr, a organização de inteligência alemã. Seu sorriso encantador, raciocínio rápido e a habilidade de disfarçar suborno como presente de amizade o ajudaram a se relacionar bem. He didn't go into World War II thinking, I'm going to save Jews and be a hero. He went into it thinking, I'm going to make a lot of money and be set for life. A Cracóvia que Schindler conheceu era uma movimentada cidade industrial, com uma próspera comunidade judia, 66 mil ao todo. Mas quando os exércitos de Hitler invadiram a Polônia,
Os judeus de Cracóvia e os demais 3,5 milhões de judeus da Polônia foram destacados da sociedade. Os nazistas determinaram que todos os seus judeus com mais de 10 anos teriam que usar a estrela de Davi, um símbolo judeu. The Nazis followed a very specific pattern, which was to take the population that was defined as Jews, to isolate them, to stigmatize them, to confiscate their assets, and to make it impossible for them to continue with a normal human life and to exploit their assets. Schindler vê os nazistas retirando os judeus de seus apartamentos, colocando-os em guetos e depois mudando-se para suas casas vazias. Os nazistas também tomaram seus negócios, mantendo os judeus como mão de obra escrava. Schindler tinha todos os privilégios de um nazista e sabia que podia lucrar com o infortúnio dos judeus. Começou a investigar sobre uma fábrica que pertenceu a um judeu no subúrbio de Cracóvia. Aconselhado por Itzhak Stern, um contador judeu, Schindler decidiu assumir a fábrica, com Stern cuidando da contabilidade. Queria obter contratos militares lucrativos, produzindo utensílios de cozinha para o exército e mosquetes para os soldados alemães. Desde seu primeiro encontro, Schindler e Stern se entenderam bem. Quando Schindler começou a falar da guerra, da matança e da religião, Stern viu uma oportunidade de plantar uma semente. Ele mencionou um sábio ditado do Talmud: quem salva uma única vida, salva o mundo inteiro. Schindler entendeu o recado. Schindler comprou a fábrica do Tribunal de Falências de Cracóvia. Pediu emprestados 50 mil zlotys, o equivalente a $10 mil, de vários judeus ricos que perceberam que os nazistas tomariam seu dinheiro mais cedo ou mais tarde. Eles decidiram confiar em Schindler. A DEF, Deutsche Emailfabrik, que os funcionários abreviaram para Emalha, logo se tornou um sucesso. Schindler, o diretor, fazia os contratos. Por trás contava com seus assistentes. Ele tinha tato comercial e bom coração para tratar seus funcionários judeus, com frequência com um sorriso, uma piada ou uma gentileza inesperada. He came to my workstation and called me by my name, and occasionally asked me things, not because he wanted to really have the information, but he just wanted to make human contact with somebody like me, who was 13 years old. And then I'd find out the following day that when I went to get my ration of soup, that I was supposed to get 2 rations, because Schindler had ordered double ration for me. That's the kind of person he was. Havia muito mais provas de que Schindler era diferente dos outros nazistas. Ele avisava seus judeus sobre os leilões e calculava o quanto a Gestapo iria aterrorizar e matar os judeus de Cracóvia. A kind of covenant developed between Oskar Schindler and his prisoners. It was a very rough covenant, but it basically said, you run my factory and keep things chugging over, and I'll keep the dogs and the jackboots and the lash and the rifle off the factory floor. Como resultado, Emalha ficou famosa por ser um refúgio da brutalidade nazista. Os judeus de Cracóvia queriam trabalhar lá, e Schindler ficou feliz em acomodá-los, porque empregar mais judeus fazia sentido economicamente. Apesar dos judeus não serem pagos, Schindler tinha que mandar seus salários para a SS. Mas a apenas 6 marcos por dia, cerca de $2, a mão de obra judia custava menos que os trabalhadores poloneses. Enquanto desafiava a lei nazista tratando bem os seus judeus, Schindler também infringia as leis do casamento. Mantinha a esposa Emily em casa, longe de Cracóvia, onde mantinha inúmeros casos amorosos, com sua amante alemã, sua secretária polonesa e muitas outras belas mulheres.
He was a sexual omnivore, and he could never get enough of women. Women could never get enough of him. He was a powerfully built man. He was very attractive. He smelled good. He looked good. He exuded sexuality, and he had no self-control. Emily Schindler tinha esperanças de que ele mudasse, de que superasse essa fase. She was also a very devoted Catholic, because we asked why she didn't divorce him. She said, no, I couldn't. I wouldn't hurt my parents by divorcing him. Besides, I love this man. I love this man. And while we were not jealous, no, when he will have only one girlfriend, I will be extremely jealous. But he has hundreds. So how could I be jealous about 100 women? A piada de Emily escondia sua mágoa em relação ao casamento. Ela sempre brigava com Schindler por causa de suas muitas amantes. A eterna busca de Schindler por belas mulheres nunca o deixou esquecer dos problemas de seus funcionários. Para trabalhar, eles saíam do gueto judeu onde as condições eram péssimas. Schindler tinha consciência de sua miséria e soube do plano dos nazistas para destruir o gueto. On March 12, 1943, Oskar Schindler told us when we arrived at work there that we will not be going back to the ghetto that particular evening. The reason for that is that there is trouble in the ghetto, there is shootings, killings, and a liquidation of the ghetto going on, and we would be better off staying here until this is over with. A matança de dezenas de milhares de judeus dos guetos de Cracóvia teve um forte impacto emocional em Oskar Schindler, que testemunhou tudo. He would have seen beating, he would have seen dogs biting, he would have seen officers cruelly whipping and screaming and shouting and bludgeoning. Every imaginable form of destruction, including mass shootings, would have taken place at that moment. You know, a war profiteer can tolerate an awful lot. Wartime is a difficult time for everybody, but that may have been the moment when it became too much, and when he recognized that something awful, beyond description, beyond recognition, beyond articulation was taking place, and that may be the moment that changed him. Os judeus que sobreviveram àquela noite foram levados em vagões de gado para campos de concentração como Auschwitz e Treblinka. Tudo fazia parte da chamada solução final de Hitler. Now he knew that there was a grand strategy to actually rid Europe of these people, to treat them as a virus which would be totally eradicated. He knew they weren't a virus. He knew that because he knew Stern and he knew those kids he played with as a child. Os funcionários judeus de Schindler passaram a sofrer atrocidades com 12 mil outros judeus no campo de trabalhos forçados em Plaszow. Eles continuavam trabalhando na fábrica de Schindler durante o dia. À noite voltavam para o campo, um lugar onde execuções e fuzilamentos sumários eram comuns. Plaszow era dirigido pelo comandante Amon Gaff. Segundo sobreviventes do campo, Gaff era um monstro. It was no life. We were waiting for that. He was killing people on random before they went to work. Terrible memories I have when thinking that he was coming back through the yard, whistling a happy tune. He was content, like a content animal. He loved to see blood. He was training the dogs how to attack people. It's very hard for me to talk about this because it was terrible. He would give out the order to the big one, to the white rough, and the dog would hop on people and tear them apart.
Era com este homem que Schindler comia, bebia e socializava. Mas o relacionamento tinha um objetivo duplo. Oskar Schindler tinha um plano para livrar seus judeus de Amon Geth. Em 1943, o ataque mortal do regime nazista aos judeus estava com força total. No campo de trabalhos forçados de Plaszow, o comandante Amon Geth dava vazão a seus impulsos assassinos. Mas apesar desse ambiente brutal, Oskar Schindler passou várias noites festivas na casa de Geth, com vista para o campo. Oskar was able to drink with the devil, to make deals with the devil. And that's because there was a lot of the devil in him as well. If Oskar hadn't been that particular blend of satyr and black marketeer and drunk and savior, he couldn't have saved them. He had to be that particular blend of contradictions to be a savior in a world where all values were upside down. Para Helen Jonas Rosenzweig, a empregada judia da casa de Geth, o relacionamento íntimo de Schindler com Geth e sua preocupação com os judeus a deixavam confusa. Oskar Schindler came down into the kitchen and he took me to the window. He says, "You see the people down the hill? They carried stone, they were digging the hill." He said, "Look at them, watch them. You see people in Egypt, you Jewish people, when they were enslaved, and then they were freed from Egypt. This is what's going to happen to you. You will see. You're going to be free from that hell." Schindler logo começou a cumprir sua promessa. Tirando vantagem de sua amizade com Geth e outros nazistas importantes, recebeu permissão para construir alojamentos perto da Emália. Ele os convenceu de que seus judeus trabalhariam mais e por mais tempo se não tivessem que ir até Plaszow. Os funcionários também se beneficiaram, agora estavam fora da jurisdição de Geth. Those people really were saved from beating, hanging, killing that was taking place in Camp Plaszow. Emália agora era um campo de concentração autossuficiente. Isso fazia de Oskar Schindler o diretor de um campo de concentração. Mesmo assim, ele fornecia mais alimentos, assistência médica e outras facilidades que não existiam em outros campos. Esses serviços especiais eram caros, mas Schindler podia pagar por eles. Ganhava fortunas no mercado negro, vendendo mercadorias sobressalentes. Segundo as leis alemãs, a atividade no mercado negro era ilegal, mas seu modo cordial de tratar os funcionários judeus também era. On one occasion he had his birthday party and some of the inmates baked a cake and a little girl, a young girl, took it up to the office and gave it to him. So he gave her a kiss. And this, of course, was a major crime during that period of time. Logo em seguida, Schindler foi preso. Foi a primeira de 3 outras prisões. Mas ele conseguiu se livrar de todas elas através de suborno. Estava envolvido num jogo perigoso. This is a big operation. He does it openly. He, as a German citizen, is violating their laws openly. He does it at great personal risk and great personal expense. And finally, with no expectation of reward. Na primavera de 1944, Schindler e seus judeus tiveram que se adaptar a mudanças na guerra. Os russos estavam avançando pelo leste e os alemães estavam recuando. Os nazistas mandaram que todos os trabalhadores dos campos em Plaszow e Cracóvia fossem removidos. Nesse momento, Schindler já estava rico e poderia ter fugido, mas sabia o que aconteceria a seus judeus se fizesse isso.
Schindler foi para Berlim, onde recebeu autorização para levar seus funcionários judeus a uma nova fábrica em Brinlitz, uma cidade próxima a Zwickau. Ele convenceu os nazistas de que sua nova fábrica produziria munição para reclassificar sua atividade e seus judeus como essenciais para o esforço de guerra. Ele esperava poupar seus funcionários das câmaras de gás de Auschwitz. Todos os que fossem com Schindler para Brinlitz tinham que estar em sua lista. Uma lista que significava vida. Os judeus a chamavam apenas de a lista de Schindler. Cerca de 1.100 trabalhadores tiveram a sorte de fazer parte dela. Eram judeus da fábrica de Schindler e também do campo de trabalhos forçados de Plaszow. Schindler também cumpriu a promessa que havia feito à empregada de Geth. He said, "Give me the names of your sisters." And that's how my sisters came along with me. The names were put on a list. I really didn't know about the list. Os judeus de Schindler não foram direto para Brinlitz. Houve 2 desvios assustadores. Primeiro, os 801 homens foram levados para o campo Gross-Rosen. 300 mulheres foram levadas para Auschwitz. Quando viram a fumaça saindo das chaminés, entenderam qual era o objetivo do campo. They put us in the shower room and I was standing there quite some time till we knew what is going to come down, or it's going to come down water, or it's going to come down gas. Are we going to get killed? Are we going to get gassed? We didn't know. That was the most horrible minutes. I don't know how long it was. For me, it was very, very long, but it probably wasn't long. But every minute was a year. And then came water. It came water. Schindler sabia que precisava tirar seus judeus de Gross-Rosen e Auschwitz. 2 mulheres já haviam morrido lá. Nesta rara gravação, explica como salvou seus judeus de um destino que muitos enfrentaram. Da habe ich ungefähr 4 Wochen gekämpft. Die waren inzwischen mit anderen nach Auschwitz transportiert. It was a struggle to get the women out of Auschwitz. It was a miracle that I had them released after 4 weeks, with a list of names. Naturally, it required interventions, telegrams, and journeys to Berlin and Auschwitz. Es würde zu weit führen, wenn man die Details diesen Kampf. We arrived, the men from Gross-Rosen arrived in beginning of November. By the end of November of 1944, he brought the women from Auschwitz, the 298. And he said to, I remember like this was yesterday, thank God you are with me. Hot soup is waiting for you. Nos meses seguintes, os esforços humanitários de Oskar Schindler em favor de seus funcionários judeus acabaram com todas as suas atividades para obter ganhos pessoais. Em janeiro de 1945, a guerra ia mal para os nazistas e a derrota era iminente. Mas Adolf Hitler estava determinado a completar o que chamava de sua missão: resolver a questão dos judeus. Os nazistas quase conseguiram exterminar todos os 8 milhões de judeus da Europa. Oskar Schindler estava agindo contra o regime nazista. Levara cerca de 1.100 judeus para sua fábrica em Brinlitz, Tchecoslováquia. Sua esposa Emily se juntou a ele, deixando a cidade natal de ambos, Zwickau. Emily estava tão horrorizada quanto Oskar com as atrocidades nazistas. When Emily joined her husband full-time at the factory in Brinlitz, Czechoslovakia, she was an integral part of the operation and helping people survive. Enquanto as razões de Emily para alimentar e cuidar dos trabalhadores judeus nessa época eram apenas humanitárias, as razões de Oskar ainda eram ambíguas. If your workers are working for you and they are profitable, it is in your economic self-interest to keep them near you.
and to keep them in conditions that are less grievous so that they're more able to function. Apesar de Schindler ter iniciado seus empreendimentos militares em 1939 como um empresário ambicioso, um incidente em janeiro de 1945 mostrou que, nesse momento de sua vida, seus atos humanitários eram muito mais importantes do que suas razões financeiras. 2 vagões de carga carregando 132 judeus estavam numa odisseia infernal que começara em Galachov, na Polônia. Os prisioneiros foram rejeitados por vários campos de concentração. Ironicamente, tinham gente demais para matar e não podiam aceitá-los. Após 10 dias sem comida, água ou cobertores, os prisioneiros congelados foram abandonados em Brinlitz. Foi Oskar Schindler quem os salvou. So we have to cut out with the welding equipment the doors to remove them. And unbelievable things what we saw. We saw people's dead, 16 of them. There were 132 people in the 2 cattle train. These people were looked after by Oskar and Emily, and the fact that those carriages, those trucks were opened, the fact that these people were brought onto the floor of Brinlitz, and the fact that their lives were saved, the fact that Oskar bought a plot from the local parish priest for the burial of those who died. All this is an eloquent statement to the honor and benevolence of the Schindlers. Como nenhum dos sobreviventes estava saudável, nenhum chegou a trabalhar em Brinlitz. Mesmo assim, nos 5 meses seguintes, Schindler pagou aos nazistas mais de 600 marcos por dia pelos 116 judeus que ele abrigou. Somente esse ato revelava claramente o homem que Schindler havia se tornado. Na noite de 8 de maio de 1945, Oskar Schindler tinha informações importantes que seus judeus haviam esperado 5 anos para ouvir. Schindler asked us all to gather around. He stood up on something high and he told us that we were free, the war is over, the Germans have surrendered, and that he was going to leave, and these guards who were standing around behind him were going to leave as well, and he wished us well. Everyone there was either in tears or in laughs or trying to crawl toward Schindler to kiss him and thank him personally, which was impossible to do with 1,000 people. It was an emotionally charged gathering where we just were short of being able to express our feelings, the unbelievable achievements that we have survived the war, and it was Oskar Schindler that brought us to this point. Os cerca de 1.300 judeus que Schindler havia salvado logo conheceriam a extensão do Holocausto nazista. Outros 6 milhões de judeus não tiveram um Oskar Schindler para ajudá-los e haviam sido exterminados. A partir daquele momento, seriam os judeus de Schindler que agiriam em seu favor sempre que necessário. We, the survivors, the people who Oskar Schindler fed and protected for 4.5 years, knew when the Russian will take camp of ours, he as a German, as a Nazi, as a profiteer, as a manager of the concentration camp factory, he will not have a chance to survive. Schindler, o ex-aproveitador nazista, agora estava disfarçado de sobrevivente de campo de concentração. A ajuda dos judeus que ele salvara o levaram até as forças aliadas do Ocidente, onde ele pôde se render sem problemas. Oskar e Emily viajaram para Munique, pensando sobre o futuro. Ele tinha 37 anos e enfrentava as turbulências do mundo pós-guerra. A economia da Alemanha estava em crise, como as finanças de Oskar. Apesar dos milhões que ele ganhara durante a guerra, saíra dela sem um tostão.
Schindler era um herói, mas além dos sobreviventes que lhe deviam suas vidas, ninguém sabia ou se importava. After the war, when the drama was gone, he was adrift. He was afloat from one business venture to another and basically was a sybarite who lived to have a good time. Schindler logo conseguiu dinheiro para começar uma nova vida. Em 1949, uma organização judia deu a ele $15.000. Foi o primeiro de vários presentes em dinheiro que ele ganhou da agradecida comunidade judaica. Naquele ano, Schindler se mudou para Buenos Aires, Argentina, onde ele, Emily, 2 amantes e 3 famílias que ele salvara tentaram reconstruir suas vidas. A vida pós-guerra de Oskar Schindler, como tudo que a precedera, foi repleta de contrastes e ambiguidade. Houve épocas de muita alegria e longos períodos de desespero. Apesar de todos seus negócios na Argentina fracassarem, ele sempre encontrava tempo e dinheiro para ter belas mulheres. Essas atividades terminaram em 1957, quando Schindler foi à falência. No ano seguinte, abandonou a esposa Emily, voltou para a Alemanha e nunca mais a viu. Em Frankfurt, Schindler morou em um apartamento de 1 dormitório em frente à estação de trem. Sempre que recebia dinheiro de entidades judaicas, saía do apartamento e se divertia por algum tempo. Em 1961, após vários empreendimentos fracassados na Alemanha, Schindler foi a Israel a convite de um grupo de judeus que ele salvara. 800 pessoas o esperavam no aeroporto. Na época, Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final de Hitler, estava sendo julgado em Jerusalém. A imprensa israelense soube dos atos heróicos de Schindler na guerra e ressaltou as diferenças entre esses 2 ex-nazistas. A imprensa alemã também publicou histórias sobre Schindler. Quando ele voltou à Alemanha, seus compatriotas sabiam tudo o que ele fizera durante a guerra. He was condemned by the Germans, a traitor. He saved witnesses to the truth. 1,300 of them, children, women and men. And they are alive and they will talk and they will tell the truth. Enquanto os julgamentos de Nuremberg condenaram muitos líderes nazistas, como Hermann Göring e até mesmo Hermann Goeth, ambos executados, havia milhões de ex-nazistas que escaparam do castigo e voltaram à vida civil. Os compatriotas de Schindler o chamavam de beijador de judeus. Atiravam pedras nele, ninguém negociava com ele, até tentaram matá-lo. Schindler pensou em se suicidar, mas não quis dar essa satisfação aos inimigos. Schindler ficou mais alegre ao voltar a Israel em 28 de abril de 1962, seu aniversário de 54 anos. Foi convidado a plantar uma árvore no Jardim dos Justos, o memorial ao Holocausto em Israel. Schindler também recebeu uma medalha. Nela estava escrito o verso do Talmud, que ele ouvira de Yitzhak Stern 2 décadas antes. Quem salva uma única vida, salva o mundo inteiro. Em 1963, um artigo sobre o heroísmo de Schindler chamou a atenção dos estúdios da MGM para sua história, e eles a compraram por $50.000. Como sempre, Oskar gastou o dinheiro rapidamente. O filme da MGM nunca foi feito. Os ex-funcionários da fábrica de Schindler começaram a se autodenominar Schindler-Juden, os judeus de Schindler. Eles sentiam-se ligados ao homem que os salvara. Em 1968, Leopold Page e outros sobreviventes criaram uma fundação que cuidaria de Schindler pelo resto de sua vida. O sobrevivente Leon Layson estava em uma recepção em Los Angeles em homenagem a Schindler.
Recorda seu reencontro emocionante com o homem que salvara a ele, seus pais e 2 irmãos mais de 2 décadas antes. I reached out my hand and started to introduce myself because I realized, I was a grown man, and last time he saw me, I was not yet 15, So he interrupted me. He says, "I know who you are. You're little Mason." Schindler teve muitos reencontros emocionantes com aqueles a quem salvara. Pelo resto da vida, voltou anualmente a Israel para comemorar seu aniversário. Visitas que duravam 1 mês, pagas por seus Schindler-Juden. Eram momentos maravilhosos que pareciam ser os melhores de sua vida pós-guerra. He felt in Israel every time he was invited like a king. He was accepted like the most important person, and he was cherished by those people, loved by the new children, by the new generation. Em 1973, Schindler contou a Page que queria ser enterrado em Israel. No ano seguinte, em 9 de outubro de 1974, Oskar Schindler morreu de ataque cardíaco em Frankfurt. Tinha apenas 66 anos. A terrível notícia chegou rápido aos Schindler-Juden de todo o mundo. We cry. It was a tragedy for us personally. And I sometimes was asking myself, did we do enough for him? That we fulfilled the obligation? Maybe yes, maybe no. I try my best. Os Schindler-Juden juntaram dinheiro para trazer seu corpo a Israel. Quando foi enterrado em seu túmulo israelense, 500 sobreviventes prestaram a última homenagem ao seu herói e salvador. Mas Oskar Schindler continua vivo. People have a choice in their lives. And Schindler is an example of it. He was a Nazi, but he was a good person. A história dele é uma lição para todas as crianças. Elas podem optar por crescer sem odiar aqueles de diferentes religiões, nacionalidades ou raças. Elas podem olhar para Oskar Schindler como um exemplo de quem faz o bem e se opõe aos que fazem o mal. He's an indictment of the generation of perpetrators. He belies the truth that they think they tell. When they say, well, everybody did it, we had no choice, we couldn't have done otherwise, there were no alternatives. You point to Oskar Schindler, there were. He made a difference, and he made a difference when it counted.